Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui com vocês do, do espaço aqui do Periscope, né? O espaço periscopal. Uma alegria estar aqui com vocês depois de um dia de trabalho. Eu estou aqui no intervalo gravando aula aqui para o portal IAD e já estou aproveitando vendendo o nosso jabá. Temos aqui diversos cursos e agora gravando os cursos para o exame de ordens, né? Temos também pós-graduação e diversos cursos de extensão. Entra aí no nosso site. Eu prometi a vocês que responderia a indagações, aliás, a respeito de indagações, qualquer que seja ela, mande por e-mail para mim, é o pidiodonizete, portaliad.com. É o pidiodonizete@portaliad.com. Peço até ao Fabiano, que está aqui como meu assistente, para escrever aí para vocês. Eu tenho, como eu falei, como cantor de boate, atendido a pedidos. E tenho explorado muito ultimamente o tema execução, porque é um tema muito esquecido, né? Deixado de lado nos cursos de um modo geral. Isso não vai nenhuma crítica a este ou aquele curso. Mas o professor gasta muito tempo aí com a parte geral, com o processo de conhecimento. Quando chega na execução, o tempo é exíguo. Isso ocorreu comigo na faculdade. E aí é aquele sobrevoo, de forma que a execução, uma matéria que fica muito comprometida. E a pílula de hoje é sobre a empenhorabilidade. Na nossa conversa da semana passada, eu compareço aqui uma vez por semana, eu tenho um dia do chopp, tenho o dia aqui do Amo Direito, e na última nós conversamos sobre empenhorabilidade de salários, empenhorabilidade da caderneta de poupança, de valores da caderneta de poupança. Hoje vamos conversar sobre a empenhorabilidade decorrente do fato de se tratar de bem de família. Sabe que a parte talvez mais relevante na execução, quando eu falo execução, pessoal, é num sentido amplo, viu? Também no cumprimento da sentença, evidentemente. Em se tratando de execução para pagamento de quantia, pouco importa que seja decorrente de título judicial, de uma sentença, o acórdão, uma decisão monocrática de relator, ou que seja um título extrajudicial. Há um ponto em comum, e ponto esse que constitui a essência do processo de execução para pagamento de quantia certa contra devedor solvente e devedor solvente particular. Porque se for a fazenda pública, aí você vai para o precatório e não vai receber. E o ponto de convergência é exatamente a penhora. A penhora, a indicação, a penhora em si, a avaliação desse bem para depois ser expropriado em asta pública, agora é leilão, somente leilão. Isso é muito relevante. Há um contraditório assim até bastante acentuado nesta parte, porque o Estado vai ter que ingressar, invadir o patrimônio alheio, expropriá-lo, aliená-lo para pagar o credor. Então é um tema muito relevante, talvez o mais relevante da execução é o tema que se refere à penhora. E referindo-se à penhora, é claro que a empenhorabilidade, saber o que pode penhorar, podemos penhorar todos os bens, presentes e futuros, respondem pela a execução, exceto alguns bens que são impenhoráveis. Nós temos a empenhorabilidade no artigo 833 do novo CPC. Apesar do exame de ordem o próximo não aplicar o CPC, o novo CPC, aqui nós só vamos conversar sobre o novo CPC, porque ele já bate as portas e o outro já está praticamente morto, está nos estertores. Então vamos falar do novo CPC. E o 833 do novo CPC traz ali um rol
de bens que são inalienáveis. Nós examinamos aqui aquela questão do salário, num sentido amplo, e a caderneta de poupança. Hoje vamos falar do bem de família. Pois bem, o bem de família também é inalienável. Mas de que bem de família nós vamos tratar hoje? Nós temos um bem de família convencional, aquela casa residencial que a pessoa apanha e acha que ela deva servir de moradia ou não, mas é um bem que não deve ser alienado. Institui como bem de família via escritura pública ou via testamento. Isso há previsão no Código Civil, artigo 1711 a 1722 do Código Civil. Esse bem é inalienável, só se aliena por decisão judicial. Esse é inalienável, e por ser inalienável, que é o plus, digamos assim, então ele também é impenhorável, porque a impenhorabilidade é um minus em relação à inalienabilidade. E o bem inalienável não é, obviamente, penhorável, é o que consta do artigo 833, inciso 1º, do novo Código de Processo Civil, evidentemente. Mas não vamos tratar aqui desse bem de família por ato voluntário. Não, vamos tratar do bem de família por disposição legal. E me refiro aqui à Lei 8.009, conhecidíssima, de longa data, desde 1990, de todos nós e principalmente de vocês que estão me assistindo. E quero crer que boa parte são concurseiros, são OABeiros, e todos vocês moram no meu coração. E todos vocês são muito bem recebidos aqui no portal IED. Temos hoje em torno de 10.000 alunos espalhados por esse país afora, e é uma alegria extraordinária compartilhar com vocês de temas e do sucesso do nosso Instituto. Então vamos tratar aqui do bem de família, esse bem instituído pela própria lei. Bem que, diferentemente do outro bem de família, aquele por ato voluntário, ato jurídico voluntário, que é inalienável, este é alienável. O bem de família da Lei 8.009 é alienável. Só não é penhorável, é impenhorável. E qual é esse bem de família da Lei 8.009? É a casa, está aqui no artigo 1º da lei, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. Aí tem é mais elástico, né? Do casal ou da entidade familiar. É impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil. É o que está no artigo 1º. Comercial, dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam neste imóvel, salvo nas hipóteses previstas em lei. E nós vamos ver exatamente esse salvo nas hipóteses previstas em lei. Vamos verificar aquelas hipóteses em que, embora seja bem de família, mas o bem é penhorável. É bem de família para algumas hipóteses, não pode ser penhorado, mas para outras o bem vai ser penhorável sim, vai responder, porque a lei relativiza essa condição. O imóvel residencial próprio ou do casal, onde mora, onde reside a entidade familiar, é impenhorável, salvo as restrições. É disso que nós vamos falar. E essa impenhorabilidade, isso está aí no parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.009, de 90, e fala que também compreende a impenhorabilidade o imóvel. Não só o imóvel sobre o qual assenta a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza, mas também os equipamentos, a máquina de lavar, a geladeira, tudo isso também consta do Código Civil, do Código de Processo Civil.
inclusive os de uso profissional, também consta e nós falamos, os móveis que guardam essa casa, etc, etc. Então é sobre esse bem de família que nós vamos falar, e vamos falar mais especificamente das exceções à impenhorabilidade. Está aqui, eu estou lendo aqui no meu laptop, no artigo 3º da lei. Esse é o objeto da nossa pílula, da pílula de hoje. O artigo 3º da lei 8.009, que a impenhorabilidade é oponível. Você pode opor, falar, isso é impenhorável. Juiz, desconstitua a penhora que foi feita. Juiz, não faça a penhora dessa forma. É oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por... E aí vem os casos da exceção à impenhorabilidade. Ou seja, vem os casos aqui de penhorabilidade do bem de família. E eu começo a nossa fala dizendo a vocês que o inciso primeiro do artigo 3º da lei 8.009 foi suprimido. Ele desapareceu. Pode olhar aí, não tem mais o inciso primeiro. Foi suprimido por quê, meu senhor? O que o senhor está falando? Ele foi revogado pela lei complementar número 150, esse inciso primeiro. Lei complementar número 150 de 1º de junho de 2015. Essa lei complementar regulamenta aquela chamada PEC dos trabalhadores domésticos. E o que falava isso? Falava que havia essa exceção à impenhorabilidade, afastava a regra da impenhorabilidade, ou seja, podia ser penhorado naqueles casos de execução de créditos trabalhistas de empregados da própria residência e as respectivas contribuições previdenciárias. Então o inciso 1º do artigo 3º da lei 8.009 excepcionava a impenhorabilidade quando se tratava de crédito trabalhista de empregado e também crédito previdenciário. Agora suprimiu. O que significa isso? Significa que se o seu empregado entrar na justiça contra você, reclamando, empregado que eu estou falando, empregado doméstico, reclamando o crédito trabalhista, você deixou de pagar o 13º, não poderá penhorar o bem de família, não poderá penhorar a casa onde mora a entidade familiar, né, com esse conceito vasto. É isso que mudou. Então esse crédito não tem mais esse benefício, essa prerrogativa de afastar a impenhorabilidade. Ela não é mais relativizada neste particular. Uma indagação que podemos fazer é a seguinte: a lei complementar entrou em vigor, ela é de junho de 2015, já entrou em vigor. A partir do momento em que ela entrou em vigor, não se penhora mais por essa razão. Continua agora, é impenhorável. Agora quem tem empregado doméstico e só tem a sua casa pode estar tranquilo, não precisa pagar. Brincadeira. Mas enfim, eu queria questionar o seguinte: e aqueles casos em que há penhora, já houve penhora, porque antes permitia, a própria lei 8.009 permitia porque havia essa exceção. Como ficam essas penhoras? Era penhorável e agora era penhorável e agora é impenhorável. Uma penhora foi feita anteriormente. Suponhamos que essa penhora já tenha sido feita há mais de 1 ano, há 2 anos, quando não estava em vigor a lei 150. Eu pergunto agora, a lei tornou esse imóvel impenhorável. Desconstitui ou não a penhora? E aí cabe uma explicação. Explicação que envolve o direito intertemporal, que já foi até objeto de uma pílula aqui com vocês. Ato jurídico perfeito, é um ato processual. O ato processual é um ato jurídico perfeito e acabado. Se ele é praticado segundo as normas de um dado momento,
ele prevalece, mesmo que venha de futuro uma norma modificadora. Os atos processuais praticados segundo ou de acordo com a vigência do Código 73 não serão desconstituídos pelo fato de entrar em vigor o Código 2015 e o Código 2015 regular a matéria de forma diferente. Não, é um ato jurídico perfeito. E com o ato jurídico você adquire inclusive direitos processuais. Então, penhorou um bem, segundo uma lei da época, é um ato jurídico, a rigor não deveria desconstituir, absolutamente. E nós denominamos de teoria do isolamento dos atos processuais. A lei nova alcança os processos em curso, e a lei nova regulará os atos praticados no futuro, mas não alcança os atos anteriores, sob pena de ferir o direito adquirido. Então essa penhora não seria desconstituída, porque quando entrou em vigor em 90 essa lei 8.009, o próprio STJ, depois disso, mandou desconstituir algumas penhoras feitas segundo a lei anterior à lei 8.009, e que agora essa penhora era incompatível com essa lei. Mas isso, do ponto de vista técnico, dogmático, isso não é correto. Mas acho que vai desconstituir também essa. Se houver algum bem de família penhorado em razão de créditos de trabalhadores domésticos da própria residência, se você for advogado, se eu fosse advogado do caso, eu pediria a desconstituição. Por quê? Primeiro, há um veso dos tribunais brasileiros, tribunais no sentido amplo, de passar a mão na cabeça de maus pagadores. Eles ainda têm muito trâmite, muito trânsito na vida social brasileira. E segundo, há um equívoco em fazer com o processo civil mais ou menos como ocorre no processo penal. Então uma lei mais benéfica retroagir. Mas isso não é assim. Mas essa questão da penhora já ocorreu no passado, de pegar uma lei mais benéfica ao devedor e fazer retroagir. Então acho que neste caso, embora não seja tecnicamente correto, mas que vai retroagir para desconstituir aí penhora, privilegiando o mal pagador, o devedor que não pagou o seu empregado. Então separa o que é decisão judicial, mas do que é dogmaticamente correto. E vai depender da posição onde você esteja. Hoje, eu sou advogado, depois de muito tempo na magistratura, depois de 9 anos como desembargador no Tribunal de Justiça. E nós buscamos estratégias para defender nossos clientes aqui. E com ética, tudo, mas partimos para a defesa. Eu brinco até, isso aí em tom de pilhéria, eu estou aqui numa conversa absolutamente informal, que aqui no escritório nós trazemos até a mulher amada de volta. Desse jeito. Então, sobre este particular, eu tenho essas considerações. Pessoal, outra exceção, a regra é quando a dívida se refere àquelas obrigações propter rem, que tem origem na própria coisa, propter rem, impostos, por exemplo, o IPTU, obrigação propter rem. O fato de você possuir a coisa vai gerar tributos. Também eu coloco aí a questão do taxa condominial, o proprietário do imóvel, o locatário, se for passado a ele, tem que pagar taxa condominial. Então, nessas hipóteses, a exceção é em penhorabilidade. São os incisos 2º e 4º aí do artigo 3º da Lei 8.009. Então, aquelas dívidas que decorrem de tributos, também despesas ordinárias e extraordinárias de condomínio,
Também o financiamento que recai sobre o imóvel, eu apanhei um financiamento para financiar meu próprio imóvel, então o próprio bem vai responder. Despesa condominial responde. E a partir do novo CPC, a ata da Assembleia é título executivo extrajudicial. Não precisa mais ingressar com processo de conhecimento. Não, é execução. E o próprio imóvel responde por tributo, responde por contribuições condominiais e vai responder também, vai ser penhorável quando se tratar de penhora em razão de dívida decorrente de financiamento do próprio imóvel. Muito bem, são esses incisos que eu gostaria de comentar. Falando agora do credor de alimentos, inciso 3º. Houve uma modificação. Quanto aos alimentos, todos os bens respondem, né? Excepciona essa impenhorabilidade no próprio artigo 833 do parágrafo 2º. Em se tratando de prestação alimentícia, o próprio imóvel pode ser impenhorável, pode ser inalienável até para alguns fins, mas para alimentos não. Porque essa coisa de pôr na balança o direito à moradia e o direito à própria vida. Os alimentos relacionam-se com a vida. São todos direitos fundamentais, mas o legislador achou por bem que a balança penda mais para o lado dos alimentos. Até aí nenhuma novidade, inciso 3º do artigo 3º da Lei 8.009 e também o 833, parágrafo 2º do novo Código Civil, do novo Código de Processo Civil. Mas há uma novidade, e a novidade vem não da Lei 8.009, a novidade é exatamente, aliás, é da Lei 8.009 sim, mas por uma modificação inserida, é isso que eu queria falar, pela Lei 13.144. Lei 13.144, de 6 de julho de 2015. Pois essa Lei 13.144 fez uma modificação na redação do inciso 3º do parágrafo 3º da Lei 8.009. Essa nova redação agora, do inciso 3º, ela assegura a proteção do patrimônio do novo cônjuge ou companheiro do devedor de prestação alimentícia. E aqui a redação é a seguinte, eu leio e depois nós comentamos. Eu leio o inciso 3º do parágrafo 3º da 8.009. Pode ser oponível, né, o bem de família, exceto em execuções movida pelo credor de pensão alimentícia. Nenhuma novidade. Agora vem a novidade. Resguardado os direitos sobre o bem do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observada a hipótese em que ambos responderão pela dívida. O que quer dizer isso, pessoal? E aí eu situo um exemplo. O João mantém uma união estável com Maria. João mantém uma união estável com Maria e tem um imóvel que ele adquiriu junto com Maria. Então, a rigor, João tem a metade do imóvel e Maria tem a outra metade. Muito bem, pessoal. E o João tem um filho, que não é filho de Maria, filho de um outro relacionamento de João. É o Pedro. Pois bem, o Pedro move uma ação de alimento contra João. A casa onde o João mora, em tese, é penhorável, mas não é bem de família, ele só tem esse imóvel, o único imóvel onde reside a entidade de família. Sim, mas para efeito de alimentos, não. Está no novo CPC e está aqui na Lei 8.009. E como é que fazia isso antes? Porque os bens de Maria não respondem por dívidas, a não ser dívidas contraídas em benefício do casal, os bens de Maria não respondem pelas dívidas de João. Não responde. Como é que era feito isso antes
do advento desta lei que alterou esse inciso terceiro do artigo 3º da Lei 8.009. Alienava-se o bem em asta pública, pegava metade e entregava para Maria. Fala, está aqui sua metade, Maria. Você não responde pelos alimentos que João deve a Pedro. Obrigado, até logo, passar bem. Pegava a outra metade, isso da alienação, produto da alienação, o dinheiro, e pagava os alimentos ao Pedro, que é filho de João, e eventual sobra devolvia para o João, e está tudo feito. Mas a lei fala agora que não é bem assim, porque resguarda os direitos sobre o bem do seu coproprietário, que com o devedor integra união estável. Bem, o que ocorre isso? O imóvel, que também é de Maria, não poderá ser atingido. Só será atingido se ele for divisível, se for uma propriedade rural. Aqui nós estamos conversando sobre um imóvel residencial, uma casa, um apartamento, que na maioria das vezes é indivisível, não se admite divisão cômoda. O fato é que sequer haverá empenhorabilidade parcial. Não, ele será todo, na prática, ele vai ser todo empenhorável integralmente. Não pode dividir, tem que resguardar. De um lado tem que pagar a pensão, isso é direito fundamental, relaciona-se com a vida. Mas por outro também se protege a entidade familiar, pois nesse caso o legislador pendeu para proteger aí o direito constitucional e fundamental também à moradia, e principalmente levando em conta porque a Maria mora lá, e a Maria não responde pela dívida. Essa é a novidade neste particular. Anotem aí, na prática esse bem vai permanecer integralmente empenhorável. Não é técnico eu falar isso dessa forma, mas é assim, porque não pode atingir, não pode tirar a Maria de lá. Ora, se não pode atingir, como fazer um negócio desse? Tem que proteger a entidade familiar. Muito bem, pessoal, um outro inciso, e eu vou levantar aqui algumas polêmicas que surgiram nas discussões dos casos concretos. Alguns deles nós enfrentamos aqui no escritório, e mostrar para vocês como a jurisprudência enfrenta isso. Não se pode opor, não é oponível a impenhorabilidade, ou seja, o bem é penhorável quando se tratar de execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Oferecem hipoteca o imóvel, às vezes até para garantir dívidas de terceiro, mas o casal assina, o casal sabe. Então, depois de dada a garantia e o devedor não pagou, e é danado para o devedor não pagar, esse garantidor vai responder. Ele deu como garantia real até para terceiro ou para garantir dívida própria. Isso é o que está na lei. Então esse bem, para efeito dessa dívida, para a execução de hipoteca dada sobre o imóvel, e aqui a presunção, pelo menos que o legislador partiu, é de que, ora, eu de espontânea vontade, eu só tenho esse bem, é lá que reside a unidade familiar e dá hipoteca, então você vai responder. E aí a impenhorabilidade não é oponível nessa hipótese. Mas a jurisprudência, e me refiro à jurisprudência do STJ, tem afastado essa exceção nas hipóteses em que a hipoteca não é constituída em benefício da própria família. Se for constituída em benefício da própria família, o STJ entende que prevalece a lei, vai penhorar. Eu hipotequei o meu imóvel para financiar o imóvel, para obter dinheiro para outra finalidade, seja lá o que for. Agora, se for garantia prestada a terceiro, aí o STJ tem entendido que prevalece, ou colocando na balança, vai prevalecer o direito à moradia, e a impenhorabilidade pode ser oponível. Então separem isso. Benefício da família? Pode penhorar. Benefício de terceiro? Não pode penhorar. É a leitura que o STJ fez do inciso 5º do artigo 3º da Lei 8.009.
desta forma. A regra da impenhorabilidade, ela também ela pode ser afastada, de acordo com o inciso, agora lê o inciso 6º. Pode ser afastada caso o bem tenha sido adquirido como produto de crime, ou para satisfação de execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bem. É um imóvel único do casal, residem lá, o Joãozinho e a Maria, são felizes para sempre, fazem amor toda noite, o povo que vive bem, mas o imóvel é obtido com produto de crime. Então não vai poder opor a impenhorabilidade, esse bem será penhorável, inclusive para satisfazer no processo de execução de sentença penal condenatória. Nós executamos no civil, sentença penal condenatória se liquida e executa. No processo de perdimento de bens também não. Também, nesse caso de cometimento de crime, para pagamento de indenização. Joãozinho e Maria, felizes para sempre nesse imóvel e vão perder o imóvel. Esse é o inciso 6º. E qual é a outra hipótese que é penhorável? Nós estamos falando aqui daquelas hipóteses que não se pode opor à oponabilidade, não se pode opor à impenhorabilidade. No caso aqui do 7º é quando a execução decorrer de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Pessoal, houve muito bate-boca sobre isso. Gastou-se muita tinta e muita saliva. Essa questão foi ao STJ. Pessoal, se eu alugo um imóvel para quem eu quiser, eu sou devedor, eu tenho um único imóvel, mas eu alugo, eu devo dívida relativa à locação. A minha casa, que é única onde eu resido com a minha entidade familiar, não será penhorável. Mas se eu presto fiança para você, eles falam que muito bem feito. O sujeito que presta fiança é um baita de um idiota, então ele deve responder mesmo. Se eu contrair a dívida, sou eu o devedor originário, meu imóvel residencial próprio, onde eu moro ali com a entidade familiar, eu posso ter outros imóveis penhorados, mas aquele imóvel ali onde eu moro, aquele é único nesse sentido, aquele é impenhorável. Agora, se for dívida de fiança prestada em contrato de locação, aí a impenhorabilidade não é oponível, ou seja, pode se penhorar, você vai perder. Porque foi besta e prestou fiança. Essa parte é brincadeira. Pessoal, mas houve uma forte discussão doutrinária. Vocês devem ter presenciado essa questão no Supremo Tribunal Federal. Arguíram-se, entre outros argumentos, a desproporcionalidade. Se a dívida é minha, o imóvel residencial, meu bem de família não responde. Mas se é dívida para terceiro, aí responde. Ao se tornar inadimplente, o locatário não perde o bem. O locatário está lá de aluguel, mas ele tem um outro imóvel, que poderia ser reputado bem de família. Ele não perde, mas o prestador da fiança perde. O plenário do STF, isso foi no recurso extraordinário, arguir inconstitucionalidade numa decisão que aplicou essa lei e foi arguída a inconstitucionalidade da lei. No RE, no recurso extraordinário, no 407, 668 de São Paulo, o Supremo entendeu por maioria a divergência pela constitucionalidade dessa norma. Falou, não, tá certo sim, esse cara é muito besta, prestou fiança e portanto tem que pagar. Essa parte toda é brincadeira, isso não é até. Quais são os argumentos? O fiador, ao assinar o contrato, ele tem plena consciência, disse o relator desse RE, ele tem plena consciência da possibilidade de perder o bem de família em caso de inadimplemento. Então ele assina conhecendo a lei, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. E a referida norma, isso foi importante, ela protege o mercado imobiliário, devendo ser aplicada em virtude do disposto no artigo 170 da Constituição Federal, que trata exatamente dessa proteção ao mercado, né? E aí, enfim, foi dada pela constitucionalidade e em decorrência disso o STJ firmou
em sede de recurso repetitivo. A menos que se mude a lei, a questão está sepultada. Sepultada. Fiador vai pagar e vai penhorar e ele vai perder a casa, ele presta fiança para o seu amigo ir morar lá numa casa alocada, tudo muito bacana, e ele vai para debaixo da ponte. Bem feito. O STJ, em recurso repetitivo, definiu a seguinte tese: é legítima a penhora de bem apontado como bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o artigo 3º do inciso 7º da Lei 8.009 de 1990. Isso tem como caso aí piloto o RESP 1.363368 de Mato Grosso do Sul, sendo relator o ministro extraordinário, ministro Luiz Felipe Salomão. Foi julgado recentemente aqui em termo, em 2014. O fato é, pessoal, é que a legislação que trata da empenhorabilidade do bem de família não conseguiu assim prever as inúmeras situações e questionamentos que surgiram a partir das execuções fundadas em imóveis dessa natureza, ou imóveis que foram penhorados em execuções, os mais variados casos. A jurisprudência então tratou de estabelecer limites a essa empenhorabilidade, interpretando assim a lei e sempre tendo em vista o direito fundamental à moradia. E a jurisprudência, no geral, ela dá uma extensão mais ampla a esse direito fundamental do que o próprio legislador. Eu gostaria então, espero não ser cansativo, de apresentar para vocês algumas questões polêmicas e que foram, a maior parte dela pelo menos, definida pelo STJ. Vamos lá. Bem de família indireto. Como essa questão foi enfrentada? Bem, fala que é o imóvel próprio, que é empenhorável, onde reside ali, mora, habita a entidade familiar. Mas não é assim que a jurisprudência entendeu. O entendimento é que ele pode alugar o seu imóvel, ele tem só o imóvel, e ele aluga. Às vezes aluga porque o seu imóvel é pequeno, e ele precisa de um imóvel maior, ele tem uma prole grande, o cara tem muitos filhos, e ele então aluga o seu imóvel e até complementa uma parte, e aluga um outro maior. Esse imóvel que está alugado é empenhorável, mas ele não habita nele, deu essa interpretação. Às vezes, isso ocorre muito, ele tem um imóvel mais valioso, a pessoa do executado, e ele aluga esse imóvel mais valioso e vai alugar um outro mais barato. E utiliza aquela diferença para complementar a renda da família. Esse imóvel não é penhorável. Isso é balizamento da jurisprudência, isso não é da lei. Estou trazendo aqui para vocês uma leitura dogmática da lei, mas também a interpretação da jurisprudência. Vamos lá nessa linha, súmula 486. Não esqueçam de que agora, a partir de 18 de março, eu já vi até uma manifestação do STJ, num voto, manifestação isolada, que será dia 17, pelas minhas contas é dia 18. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. STJ falou num voto só, de um ministro, mas quero crer que possa até prevalecer, que será dia 17 de março, vai entrar em vigor. E eu queria dizer que depois que entrar em vigor, pessoal, a jurisprudência tem uma força nesse novo CPC, e muito disso que eu estou falando, ou praticamente tudo, será recepcionado. Súmula 486 do STJ. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja alocado a terceiros, desde que a renda com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia de sua família. Gostaram? É essa a interpretação. Por que isso? Questão do direito fundamental, não só moradia, mas até a questão alimentar
no sentido amplo. Em 2014, o STJ considerou que o fato de o proprietário não habitar o imóvel não é capaz, por si só, de afastar a impenhorabilidade. Então, se você tem alguma questão desta controvertida, analise bem, porque o seu cliente tem defesa se foi penhorado o imóvel dele, porque está alugado, enfim. Por que isso, pessoal? Todos esses votos, ou a maioria deles, alegam ou fundamenta as suas decisões, que deve ser dada a maior amplitude possível à proteção constitucional na lei que dispõe sobre o bem de família, a Lei 8.009. Que decorre, essa proteção conferida pela lei decorre do direito constitucional à moradia, estabelecido no caput do artigo 6º da Constituição Federal. Muito bem, vamos aqui à súmula 364 do STJ. Ela consolidou o entendimento quanto ao conceito de bem de família, determinando a abrangência aos imóveis pertencentes a pessoas separadas e viúvas. Isso não é novidade, a súmula 364. Mas havia essa discussão por pessoas mais, eu diria até mais retrógradas, né? Pessoa que não consegue entender que o solteiro também mora, não consegue entender esse aspecto teleológico da lei. Uma pessoa viúva, não, entidade familiar é o maridinho, a mulherzinha. Isso está completamente superado. A finalidade da norma é a proteção a um direito fundamental da pessoa humana, direito à moradia. O solteiro mora, o viúvo mora, você que vive só e tem um cãozinho, mulher com mulher, homem com homem, todos são direitos aí à moradia, é um direito fundamental, imbricado evidentemente com essa garantia que se dispensa à pessoa humana, né? A dignidade da pessoa humana. Ela não pode, evidentemente, um direito desse não pode ser destinado a proteger apenas pessoas que vivem em grupo, porque se está em grupo é até mais fácil, dá para ir para debaixo de um, brincadeira, aí para debaixo de um viaduto, e de 2 para debaixo de um viaduto, 3, 4, 10, uma família grande, deve ser muito mais fácil do que uma pessoa solteira. Vaga autônoma de garagem, isso é bem de família? Pode ser. Se a vaga de garagem integra ali o apartamento e não tem matrícula própria, se tiver matrícula própria, dançou, destaca. Fica o seu apartamento, mas o seu carro você vai ter que pôr isso lá na rua, pôr no depósito público, dá um jeito. Vão penhorar a sua garagem, se ela tiver matrícula destacada do apartamento. Isso é a súmula 449. Ela diz o que, mais ou menos, se a garagem é identificada como unidade autônoma em relação à residência do devedor, ela não poderá ser enquadrada como bem de família. Enfim, vai ser penhorada. Mais uma questão aqui, processual, bem de família. A impenhorabilidade no sentido lato. Aqui nós estamos tratando do bem de família instituído pela Lei 8.009, em certos aspectos é reforçado pelo 833. Isso é matéria de ordem pública ou não? É de ordem privada? Em outras palavras, você terá que alegar em que momento? Se não preclui, eu já canto a pedra para você. O entendimento majoritário, a jurisprudência majoritária, e sempre me refiro aqui ao STJ, considera essa matéria de ordem pública. Portanto, é cognoscível, o juiz pode conhecer de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Agora, você que é advogado, eu dou um conselho. Conselho de graça, isso não serve, né? Se fosse bom, seria vendido. Mas não espera o juiz, não. Vai à frente. Vá à frente, o juiz tem 10, 20, 30 mil processos. Atravessa uma petição, foi penhorado esse bem de família. Mas ele não está alugado? Sim, mas a renda é utilizada. Faça isso, pessoal. Mas é cognoscível
de ofício. Em alegação tardia da impenhorabilidade, como é que fica, hein? E esse princípio da boa-fé também, pode alegar tardiamente? Se é de ofício, pode, mas faz-se a penhora e dá vista ao executado para se manifestar. O executado fica quieto, coitado, a pessoa simples, ele fala, nossa, nós perdemos, ele abre a lei, olha ali, fala, tem que morar lá, e nós não moramos. E aí, mais tarde, já está em vias de levar o bem a leilão. Agora nós não falamos mais praça, né? No novo CPC, viu? É só leilão. Pode desconstituir a penhora? Já passou o prazo para manifestar? Pode. Essa questão pode sim. E quando ela foi ofertada pelo próprio devedor do bem de família, como é que fica isso? Ele foi ofertado em penhora pelo próprio devedor. O devedor nomeou esse bem de família, e aí, vai poder ou não vai? Vai depender do caso concreto, de regra não, isso é um comportamento contraditório, isso é reputado má-fé. Eu sei que é bem de família, ou deveria saber, e vou lá e nomeio bem a penhora. A execução demora 2, 3, 4, 10 anos. Quando está em vias de ir a leilão, eu falo, mas isso aí é bem de família, dessa forma. E é um perigo de o juiz reputar que é uma atitude de má-fé, venir contra facto próprio, é uma deslealdade processual, e então deixa de considerar. Eu tenho julgado aqui que eu achei muito sintomático, nem tanto pelo conteúdo, mas pela circunstância. Mostra bem que os juízes estão muito antenados. Eu falo juízes no sentido lato, né? Juízes, embargadores, ministros, mas muito antenado com a situação concreta. Esse que eu vou comentar agora é o RESP. Depois dê uma olhada, 554622, do Rio Grande do Sul. Ele foi julgado em 2005. O relator é o ministro Ari Pargenda. Ele afastou a impenhorabilidade de um bem de família. E em homenagem a essa boa-fé e a vedação do comportamento contraditório. Cuidado com isso. O juiz não tolera esse tipo de coisa de um modo geral. A questão era o seguinte: 3 famílias de baixa renda, 3 famílias, aceitaram permutar uma pequena casa de madeira em que viviam, mas tinham um bom terreno, com uma construtora. Permutaram uma casa que tinha um bom terreno, 3 famílias moravam lá, por 2 apartamentos. A consultoria construiu o apartamento e fez a permuta. Muito bem. Ele entrou o advogado, nós entramos no meio e exigiu do dono da construtora, uma pequena construtora, uma garantia. O dono da construtora deu em hipoteca, então, para garantir a entrega dos 2 apartamentos, deu em hipoteca o único imóvel que ele, dono da construtora, morava, para garantir a entrega dos apartamentos a essas 3 famílias que entregaram a sua casinha de madeira. E depois não entregou, deixou essas pessoas a ver navios, não terminou lá a construção, não entregou, e essas pessoas então ingressaram em juízo. E às vésperas da praça, agora nós chamamos tudo isso de leilão, e arguiu, eu vou caminhando aqui para o final, arguiu a impenhorabilidade, o dono da construtora. O ministro considerou que no ato da negociação houve renúncia a essa impenhorabilidade. O bem efetivamente era bem de família, impenhorável, era único, ele morava ali com a família, aquele não podia penhorar, e penhorou. Considerou que era cabível neste caso, por essa deslealdade, por esse ato contraditório, que era cabível a construção, a constrição judicial. Mas o entendimento que sempre prevaleceu no STJ é que o bem de família é irrenunciável. Não se pode renunciar. Você dá em garantia e depois não permite a execução. Este caso foi por causa do comportamento contraditório, é uma forma de
punir. A decisão aqui do STJ também, e há um voto aqui muito interessante da ministra Nancy Andrighi, voto no RESP 526-460, também do Rio Grande do Sul, desta forma. Se a proteção do bem visa atender à família e não apenas ao devedor, deve-se concluir que este não poderá, por ato processual isolado, renunciar à proteção outorgada por lei, em norma de ordem pública a toda entidade familiar. O devedor dá em garantia ou nomeia a penhora um bem, mas a norma visa não garantir a pessoa do devedor, e sim toda a família, e a família não poderá ser prejudicada por ato dele. O fato é que é norma cogente. É dessa forma. Pessoal, eu espero ter abordado aqui com vocês esse tema do bem de família. Não se esgota, é um tema tão amplo, mas espero com a minha pílula ter contribuído para a intelecção desse tema relevante. E mais uma vez, fiquem à vontade para escreverem, para indicarem temas. Não deixe de entrar no nosso site aqui do portal IED. Aviso a todos, desde já, que o livro Curso Didático de Direito Processual Civil, ele vai sair assim com as 1.600 páginas. É um livro completo sobre o novo Código de Processo Civil. Esse livro estava no forno, estava ali já tostadinho para sair e entregar para você. Muitas e muitas pessoas me perguntam sobre isso. Mas veio o PLC, o Projeto de Lei 168, alterando pelo menos 12 artigos do novo Código de Processo Civil. E esse PLC foi votado. Esse PLC já está com a Presidente da República para sanção. O prazo da presidenta Dilma vence dia 10 de fevereiro. Eu só estou esperando a sanção, vou entrar lá no arquivo do livro, modificar aquilo e vai sair atualizadíssimo. Eu posso cantar a pedra para vocês. O dia que sair deve ser o livro completo do novo CPC, mais atualizado da face da terra. Vamos ficar aqui com o Brasil só. Mas eu garanto para vocês que, a hora que vocês estiverem voltando do carnaval, lá do trio elétrico, lá o livro já estará nas bancas. Curso de Direito Processual Civil, que será editado com o selo da editora Atas, que hoje pertence ao Grupo G. Espere um pouco para você ver. Vai ser uma coisa assim muito boa, um livro assim de uma clareza. Estou contando vantagem, a meu respeito eu só conto vantagem. Pessoal, um abraço para todos e muito obrigado pela audiência.